Olá, tudo bem? Então estamos aqui de novo para falar de um problema que atinge muita gente no Brasil, que é o diabetes, né? E como nós vemos o diabetes, como nós tratamos o diabetes com a medicina tradicional chinesa. E aí eu vou falar também de algumas plantas, de algumas ervas, de algumas fórmulas magistrais chinesas e também de alguns pontos de acupuntura que são importantes, que vão fazer equilibrar o pâncreas de quem está aí com esse problema, né? Para medicina convencional, nós temos alguns medicamentos específicos e temos o tratamento com insulina. Agora, para a medicina chinesa, o tratamento não é dessa forma, porque muitas vezes um problema que aparece lá no pâncreas nem é o pâncreas que está realmente com problema. Ele está demonstrando apenas o problema que muitas vezes está aparecendo em outro local. E aí é importante que a gente saiba qual é a sintomatologia que a pessoa tem, o conjunto de sintomas que ela tem, que nós chamamos dentro da medicina chinesa de síndromes, para saber exatamente onde está o desequilíbrio. E o desequilíbrio, para a medicina chinesa, é uma deficiência de yin, né? Yin, quando nós falamos em yin, nós estamos falando em uma deficiência de yin, é um corpo mais seco, uma secura dentro do corpo, e também que vai provocar um calor. Então, na verdade, o problema de diabetes está ligado a calor num determinado órgão, que vai fazer com que o baço, com que o pâncreas tenha a sua função diminuída. E aí agora, então, eu vou falar de alguns sintomas que vão demonstrar que esse calor está horas pode estar no pulmão, horas pode estar no estômago, horas esse calor pode estar no fígado, invadindo o estômago, e muitas vezes ele pode estar, esse calor também, nos rins. Aí para cada situação dessa tem um tratamento específico diferente. Não é a questão de colocar insulina, porque a insulina você está colocando algo de fora, ou um outro medicamento, que é aquilo que está faltando. Na verdade, para a medicina chinesa, é como se o pâncreas estivesse em má funcionamento e não parado de funcionar. Então nós temos que dar todas as condições para que ele funcione bem. E ocorreu esse má funcionamento justamente por causa de deficiência de yin. Essa deficiência de yin, ela pode ser de yin no pulmão, então no aquecedor superior, e quando ocorre isso, uma deficiência de yin no pulmão, o diabético ele vai demonstrar principalmente a boca seca e a garganta seca, principalmente, e sede. Então a garganta seca, a boca seca e sede, algumas vezes a tosse seca e também dor na região aqui da garganta, está demonstrando então uma deficiência de yin do pulmão. Para nós tratarmos essa deficiência de yin do pulmão, logicamente nós temos que fortalecer o yin do pulmão. E antes de fortalecer o yin do pulmão, existe uma fórmula magistral chinesa que é indicado junto com a fórmula adequada, ou de deficiência de yin do pulmão, ou deficiência de yin do estômago, ou deficiência de yin do rim, não importa, mas tem uma fórmula que ela dá um efeito espetacular em todos os casos de diabetes. Esta fórmula, nós chamamos elas de Yue Quan Wan. Yue Quan Wan, sempre utilizado como fórmula de base para tratar então o diabetes. E aí nós vamos verificar onde está essa deficiência de yin. Então essa fórmula que eu falei, ela na verdade ela vai diminuir essa secura nos órgãos internos e vai diminuir a questão do calor, de uma forma geral. Agora, quando esse calor está no pulmão, que eu falei que a pessoa tem garganta seca, que a pessoa tem boca seca, que a pessoa sente sede, que pode vir a ter também uma tosse seca, então junto com essa fórmula nós vamos indicar algo para deficiência de yin do pulmão, que é outra fórmula magistral chinesa. Então vamos indicar duas. Qual é a outra fórmula? Bufei A Chia Tang. Bufei A Chia Tang, que é uma fórmula magistral chinesa para deficiência de yin do pulmão. Então você vai utilizar a deficiência de yin do pulmão, a fórmula, e vai utilizar a outra fórmula que é Yue Quan Wan.
Digamos que você não tem essa fórmula à disposição e tem outras plantas à disposição que vão ajudar muito, não na potência dessa fórmula, mas vão ajudar muito nas pessoas diabéticas. Aí você vai indicar de 1 a 2 cápsulas de óleo de linhaça 1000 mg por dia. E além disso, nesse caso de deficiência de yin do pulmão, você vai utilizar então o tomilho e o guaco, que são 2 plantas que vão trabalhar o pulmão como um todo. O tomilho, por exemplo, ele vai trabalhar tanto a parte yin quanto a parte yang. E vai utilizar então 200 mg por dia, 3 vezes por dia, dessas 2 plantas, o guaco e o tomilho, mais o óleo de linhaça. Então, o óleo de linhaça você pode utilizar para todos os casos, no lugar então da fórmula Yue Quan Wan, mas, lembrando, esta fórmula chinesa ela é melhor do que o óleo de linhaça, então ela é especificamente utilizada então para o diabetes de um modo geral. E para a deficiência de yin do pulmão, é esta fórmula que eu mencionei chinesa, que é Bu Fei, Bu na verdade é com B, mas pronuncia P, Bu Fei, A Chao Tang, ok? Se a pessoa tiver um excesso de calor no estômago ou deficiência de yin no estômago, então os sintomas que ela irão apresentar que compõem essa síndrome vai ser o lábio seco, mas vai ter muita fome e também ela pode muitas vezes ter uma queimação no estômago. Então a queimação no estômago, muita fome, o lábio seco são indícios que está havendo uma deficiência de yin no estômago. E aí você vai utilizar então 2 fórmulas para isso. Uma fórmula Yu Ni Chan, então se escreve Y-U-Yu N-I, né, Ni, e Chan J-I-A-N, né, se escreve dessa forma. E você pode utilizar junto o cálcio de ostra. O cálcio de ostra 300 mg com 100 gramas de alcachofra. O cálcio de ostra ele retira o calor acumulado no estômago, ou seja, retira a deficiência de yin. Deficiência de yin gera o calor no estômago, gera queimação no estômago, gera muita fome, gera em algumas pessoas o lábio seco. Então, quando tiver esses sintomas aí, você vai utilizar sempre a primeira fórmula que eu falei, e além disso, a fórmula então Yu Ni Chan, ok? Algumas vezes a pessoa demonstra o calor no estômago, mas ela também está demonstrando sintomas de excesso de yang do fígado. Ou seja, o fígado é que está fazendo com que o estômago se desequilibre. O fígado que está fazendo o estômago se desequilibrar e o estômago está fazendo o baço, o pâncreas se desequilibrar e por isso está aparecendo diabetes. Então, você tem que tratar sim o estômago com esta última fórmula, mas você tem que sedar o excesso de yang do estômago. E o que é o excesso de yang do estômago? Como é que ele se demonstra? Ele se demonstra, então, por dor de cabeça ou irritabilidade, a pessoa muito irritada, o tempo todo irritada, ou quando mulher, muita TPM, com dor de cabeça, com irritação, com os olhos vermelhos. Tudo isso está demonstrando, então, um excesso de yang do fígado, que ele está fazendo toda essa alteração, tanto no estômago quanto no baço pâncreas. E aí você vai utilizar então uma fórmula que chama Tian Ma Go Teng Yin. Tian Ma Go Teng Yin. Ou, na ausência dessa fórmula, que não vai ter o mesmo efeito, mas vai ter um pouco de efeito sobre o excesso de yang do fígado, você vai utilizar então dente de leão 300 mg e alcachofra 200 mg, 3 cápsulas ao dia durante a refeição. Então isso vai deixar a pessoa com menos excesso de yang do fígado, ou seja, menos irritabilidade, menos calor no fígado. Esse calor no fígado não vai gerar daí o calor no estômago, que por sua vez não vai gerar um frio no baço e o problema vai aparecer lá no pâncreas
que é o diabetes. Então, para essa pessoa, você tem que tratar o fígado e você tem que tratar o estômago, ok? Já tem um outro grupo que você vai perceber que é uma deficiência também de yin, de rim. Na pessoa que tem essa deficiência de yin, de rim, você vai observar o seguinte, você vai observar dor lombar, porque dor lombar está ligado a rim. Você pode observar dor nos joelhos, que também está ligado ao rim. Então, dor lombar, dor nos joelhos, né? Dor na coluna, né? Está ligado ao rim. Mas existe deficiência yang do rim e tem deficiência yin do rim. Deficiência yang do rim gera frio, deficiência yin do rim gera calor. Nesse caso, então, vai ter uma deficiência yin do rim. Então, vai ter esses sintomas de dores no joelho, dores principalmente na lombar ou na região da coluna, e além disso, a pessoa vai se mostrar, então, com os pés quentes, as mãos quentes, e às vezes vai demonstrar a boca seca, principalmente à noite. Lembre-se que os sintomas que ocorrem à noite são sintomas yin. Então, muitos casos desses, a pessoa pode ter, lá no yin do pulmão, pode ter boca seca à noite, mas no yin do rim, com certeza terá boca seca também à noite. Né? Pode ter durante o dia também, muita sede, né? Mas o que você vai observar, se atente a isso, principalmente sintomas ligados a rim. Então, dor lombar, dor nos joelhos, e aí calor nos pés, calor nas mãos, calor nesta região, ou seja, calor que a gente chama dentro da medicina chinesa, calor nos 5 centros. E aí você vai utilizar uma fórmula que é das mais utilizadas dentro da medicina chinesa, que é Liu Wei Ji Huan Wan. Esta fórmula foi desenvolvida há mais de 1000 anos. Ela foi desenvolvida para começar a tratar primeiramente a família imperial e tratar bebês até de 1 ano. E depois se viu o longo alcance dessa fórmula que ela tinha, teve o crivo do tempo, né? Então 1000 anos está sendo usada essa fórmula, se tem uma larga experiência nela na China, ela é a base de muitas outras fórmulas, você vai ouvir falar muito dessa fórmula, Liu Wei Ji Huan Wan, vai ouvir falar bastante mesmo, se você estudar a fitoterapia chinesa, e você pode utilizar essa fórmula então para ajudar na deficiência de yin do rim. Lembrando, você não tem essas fórmulas, utilize o óleo de linhaça diariamente, 1 a 2 cápsulas por dia. Não utilize mais do que isso, senão pode ter diarreia. E se tiver diarreia, porque os óleos eles são pesados, então a digestão que já não está boa vai ficar pior se utilizar muito óleo. Então um parâmetro para você medir qual a quantidade certa é se tiver as fezes mole ou não. Recomendo inicialmente 1 cápsula ao dia, e aquelas pessoas que têm muito calor, pode ser 2 cápsulas ao dia. Aquela pessoa que tem muito calor, que tem intestino preso por muito calor também, que tem a urina muito amarela, a urina muito concentrada, então tem muito calor interno. Então pode utilizar sempre o óleo de linhaça. E aí você vai fazer as adequações para onde é o problema. Deficiência de yin, recapitulando, né, de yin do pulmão, você vai utilizar então o tomilho, e além do tomilho vai utilizar outro elemento, outra erva que você pode tonificar o pulmão, como por exemplo o guaco. Se for no meio do corpo, né, no aquecedor médio, em calor, por exemplo, no estômago, então você utilize, além do óleo de linhaça, utilize o cálcio de ostra, que é muito bom para retirar esse calor, drenar esse calor no estômago. E para o calor, então, no aquecedor inferior, que é nos rins, aí você vai utilizar, então, o óleo de linhaça, e aí pode utilizar quaisquer outras plantas que você sabe que são boas para o rim. Por exemplo, eu vou indicar aqui remânia, a remânia, ok? É uma planta excepcional. Estou falando isso em termos de você utilizar ou em decocção ou utilizar em cápsula. Isso para o profissional da área, né? Se você não é profissional da área, pode fazer chá também, mas o óleo de linhaça eu recomendo você comprar cápsula, ok? Que a cápsula ela é mais forte, mais poderosa, ela realmente vai fazer um efeito mais profundo. Isso para as questões de fitoterapia chinesa. Agora, quando nós formos falar em acupuntura, lembre-se, inicialmente, né? Onde está o problema maior? O problema está
no yin do pulmão, na parte alta do corpo, no aquecedor superior, está na parte baixa, está na parte mediana, onde ele está? Então, alguns pontos aí bem importantes para você utilizar é o F3 e o IG4. São pontos muito utilizados, eles vão desestagnar muitas coisas no corpo, sangue do fígado, né, porque o fígado muitas vezes está envolvido também, ele não está numa função boa. Então, o IG4 e F3, pontos que você deve utilizar, junto com o baço pâncreas BP2 e BP3, lembre-se disso. E, além disso, você vai utilizar todos os pontos numa só vez, das costas, os pontos de assentimento, o ponto de assentimento do rim, o ponto de assentimento do pulmão, o ponto de assentimento do fígado, o ponto de assentimento do baço e o ponto de assentimento do estômago. Além disso, você vai utilizar o ponto do triplo aquecedor, porque muitas vezes, né, o diabetes ele está num dos aquecedores, mas você pode utilizar esse ponto. Claro que depois você vai verificar em qual dos aquecedores que está mais. E pode utilizar o ponto do triplo aquecedor junto com o ponto B17.